Olá, queridas mamães, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal que fala sobre maternidade cristã. O assunto de hoje é a autoridade com sabedoria. Esse é um pilar muito importante, né? A autoridade é algo que fundamenta uma maternidade e um ensino. E ela, para ser feita com sabedoria, ela precisa ter uma base. E a base da nossa maternidade cristã sempre vai ser a Bíblia, claro. Mas para a gente falar sobre a autoridade com sabedoria, eu queria trazer dois pontos iniciais aqui para vocês. Um deles é sobre o que é a autoridade. A autoridade, resumidamente, é o poder que você tem para decidir, para tomar decisões, para mandar, para se fazer obedecer sobre aquela pessoa que está debaixo da sua autoridade. Então, quando você tem como mãe o poder de decisão sobre os seus filhos, sobre o que eles vão fazer, o que eles não podem fazer, qual caminho, qual atitude, para onde ir. A decisão sua, ela está acima do querer da criança. Você tem autoridade sobre a criança. Então, entendido o que é autoridade, a gente vai para dois pontos antes de a gente falar sobre essa autoridade com sabedoria. Vou falar sobre dois pontos que divergem totalmente, que é a falta da autoridade e o autoritarismo. São duas vertentes, totalmente opostas. A falta de autoridade é justamente isso, quando é retirado de você ou quando você não exerce esse poder de decisão, de se fazer obedecer. E isso é algo que tem se disseminado muito hoje em dia. Existem muitos ensinamentos, muitas disciplinas hoje em dia aplicadas, onde essa autoridade, esse poder de decisão que os pais têm sobre os filhos tem sido retirado e colocado ali em equivalência com as decisões das crianças. As crianças então começam a ter o poder de decisão de igual modo com seus pais. Lógico que isso não é assim de fato explicado de forma que, olha, você olha e já identifica, nossa, mas aí tá tirando a autoridade do pai e da mãe. Não, as coisas elas são ensinadas sempre de uma forma muito bonita, essas disciplinas, elas aplicam como se toda forma de autoridade de um pai e de uma mãe fosse algo desrespeitoso com a criança. Você ter este poder sobre a criança fosse algo desrespeitoso, como se tudo fosse um autoritarismo. E são coisas totalmente diferentes. Então, quando a criança ela tem sempre ali todo o direito de estar no mesmo patamar de decisão com você, você está então tirando a sua autoridade. Lógico que uma criança, de acordo com que ela vai crescendo, ela vai tendo mais maturidade, ela vai tendo experiências, ela começa a observar e começa a entender o que é bom e o que é ruim para ela. Mas isso leva-se anos e anos até, de fato, se tornar um adulto e ela, então, ter autoridade total sobre a sua própria vida. E a gente retirando esse poder de autoridade, ele vai criando o efeito contrário. Essas disciplinas, elas entendem que se você deixa a criança no mesmo patamar de decisão que um pai e que uma mãe, você está então dando o direito ao respeito, você está respeitando a criança porque ela é um ser humano que pode ter escolhas. Só que a criança, ela não tem maturidade, ela não tem vivência sobre a maioria dos assuntos. Então ela não vai ter a melhor escolha. Deixa uma criança escolher o que ela quer comer durante uma semana. Deixa uma criança escolher por si própria para onde que ela vai todos os dias. Então ela não vai tomar as melhores decisões. Você, como autoridade, sabe o melhor para ela. E se você olha isso como uma falta de respeito e deixa a criança equivalente, a longo prazo você vai ter a colheita inversa. Essa criança não vai te respeitar. Por quê? Porque ela não vai ver você como alguém que a ensinou, que a protegeu,
que a guiou. Não, ela vai olhar você como alguém de mesmo nível, né? Que não tem nada a ensinar. Então ela vai fazer o efeito contrário. Ela vai trazer o desrespeito, ela vai ser uma pessoa narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Aquela pessoa que está sempre preocupado consigo mesmo, que ela não consegue se preocupar com os outros. Ela tem um ego muito elevado. O importante sempre é ela, é sempre o que as pessoas acham dela. Então, essas disciplinas que tiram essa autoridade do pai e da mãe, elas têm efeito a longo prazo. Parece às vezes coisas muito bonitas ali no dia a dia, mas a longo prazo trazem muitos malefícios. A autoridade, ela é dada, né? Tanto como forma de direito, como pelo próprio Deus, né? Ele instituiu ali o pai e a mãe como autoridade na vida dos seus filhos. A gente tem que tomar cuidado, logicamente, com outro ponto, com outro extremo. Temos a falta de autoridade, mas temos o autoritarismo. O autoritarismo é quando você fica exercendo esse seu poder de autoridade. Ok, eu sou o adulto, eu que mando, então as minhas decisões elas não são pautadas no melhor para a criança, mas como forma de ensinamento. Existem muitos pais e mães que têm atitudes autoritárias e eles não percebem. Por quê? Porque ele pensa assim, eu sei o melhor, e realmente a gente sempre busca o melhor para os nossos filhos. Mas quando a gente não usa a nossa autoridade como uma forma de ensinamento, a gente simplesmente a usa, a gente vai estar então fazendo a nossa autoridade como um autoritarismo. Vou te dar um exemplo muito prático sobre isso. Você tomou uma decisão que vai, né, contra o que a criança queria. Então, aquilo que a criança queria não era algo que seria bom para ela. Aí a criança, ela não quer fazer, ou ela faz e você vai lá brigar, e aí ela questiona, ela pergunta assim, mas por que não? Por que eu não posso fazer isso? Aí vem aquela típica frase de mãe, porque eu que mando, ou porque quem manda aqui sou eu. Essa frase, por mais que a atitude que você fez seja uma atitude correta, ela deixou de fazer aquilo porque aquilo ia ser prejudicial, a sua fala, ela traz uma fala autoritária, né? De autoritarismo. Você perde uma oportunidade de um ensinamento porque você simplesmente falou assim, porque eu que mando. Aí você não demonstra para a criança que ela está sendo beneficiada com aquele não. Você simplesmente mostra um lado narcisista. Ela vai olhar você, mesmo que ela não saiba essa palavra, mas ela vai olhar você como um narcisista. Tipo, a minha mãe só pensa nela, minha mãe não pensa em mim, porque ela não vai entender o motivo do não. Então, a gente pode ter sim atitudes de autoritarismo, mesmo que o conceito da nossa decisão seja o melhor para a criança, mas a gente não consegue passar para ela essa forma de respeito da autoridade que a gente tem. A criança olha como injustiçada, como é só o que a minha mãe quer, do jeito que ela quer, ela não pensa em mim. Então é esse conceito que eu quero trazer para vocês, sobre exercer a autoridade com sabedoria. E para isso a gente vai, lógico, para a palavra de Deus. Lá na Bíblia, né, que é a palavra de Deus, está escrito assim, ó, em 2 Coríntios, capítulo 7, os versículos 9 e 10. Vamos ler juntos? Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Quando a gente olha para esse texto, você pensa assim, mas o que esse texto tem a ver com a autoridade? Paulo, aqui nessa passagem,
ele mostra que durante a nossa vida a gente tem momentos que até geram tristeza, né, momentâneas, mas que aquelas tristezas, elas na verdade têm um conceito de aprendizado, conceito que vai trazer um benefício, vai trazer algo de bom para a gente, né, vai trazer uma salvação, um benefício. Já a tristeza que vem do mundo, ela não traz isso, ela traz a morte. E aí, o que esse texto tem a ver com a autoridade? Aqui a gente está vendo a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes a gente passa por situações que naquele momento nos deixam realmente tristes, né? Nos deixam abatidos, mas Deus está trazendo um ensinamento para a gente na nossa vida. E por mais que a gente não entenda naquele momento, que a gente se entristece, a gente entende a autoridade de Deus sobre a nossa vida, que Ele é soberano e que a decisão que Ele tem conosco sempre vai ser a melhor. E no final, lá na frente, a gente entende, a gente colhe os benefícios daquela situação, por mais que lá atrás a gente tenha se entristecido. A mesma coisa é a nossa autoridade sobre os nossos filhos. As nossas decisões, né, os nossos nãos, muitas vezes para os nossos filhos, eles trazem um desconforto na vida deles. Nem tudo que a gente decide, eles vão receber de bom grado. Muitas coisas sim, eles vão se alegrar, eles vão de primeiro momento entender que aquela decisão é a melhor para eles vão ficar, né, todo felizes, vão se alegrar. Mas tem muitas decisões que a gente faz, que a gente vê que se a criança seguir aquele caminho, aquela atitude, ela vai ter um malefício, ela vai ter algo que vai trazer coisas ruins para a vida delas. Então a gente refreia, exerce a nossa autoridade e aí a criança não vai gostar. A criança vai se entristecer, vai ficar brava, né? Vai se irar. E por quê? Porque ela não consegue enxergar na nossa ótica. Ela enxerga aquilo daquela experiência que ela tem ou a falta de experiência que ela tem. Então aquilo vai trazer o quê? Um entristecimento no coração, uma raiva, né? Mas que depois ela vai entender. Seja naquele momento, seja tempos depois, com maturidade, ela vai entender que a sua decisão foi a melhor para a vida dela. Então, a autoridade com sabedoria é quando essa autoridade ela é unida sempre ao ensinamento. A sua autoridade ela não pode ser exercida onde a criança ela não entende a decisão que você está tomando. É aquele exemplo que eu dei, tipo, obedece porque quem manda aqui sou eu. A criança ela não vai ter um olhar de ensinamento, ela vai ter um olhar de revolta, é o que você quer e ponto final. Quando a gente exerce uma autoridade com sabedoria, a gente tem que entender dois conceitos. A criança ela tem que entender que a sua decisão ela é um princípio e não uma lei. Uma vez eu aprendi isso e eu achei fantástico. Qual que é a diferença do princípio e da lei? Eu ouvi esse exemplo e eu achei muito bom, que é do seguinte: você pega o carro, vai sair com o carro para dirigir. O cinto de segurança, você puxa ali o cinto de segurança, ele é algo obrigatório. As pessoas que elas entendem um conceito, por que o cinto de segurança é algo obrigatório, elas fazem isso automaticamente. Elas sentam no carro, puxam o cinto, porque elas entendem que apesar de ser obrigatório, aquilo lá é um benefício para ela. Quando ela usa o cinto de segurança, ela está fazendo o quê? Está se assegurando. Ela sabe que se acontecer qualquer acidente, aquele cinto irá protegê-la de ter um dano maior ou até mesmo salvar a sua vida. Ela entende o princípio de se usar. As pessoas que não entendem o princípio, elas olham simplesmente como uma lei. Então, eu tenho que usar o cinto porque eu sou obrigada a usar o cinto, porque senão eu vou ser multada. Essa pessoa, ela não vai ter o hábito de pegar o cinto e colocá-lo ao sair. Ela vai sempre dar um jeito de não usar o cinto, porque ela acha que aquilo ali incomoda, que não é algo bom para ela.
Quando ela for abordada, por exemplo, está dirigindo, opa, viu um policial, viu alguém que pode dar uma multa, ela vai lá e puxa. Por quê? Porque ela não quer sofrer aquela consequência da multa. Ela não consegue entender o princípio daquilo. A mesma coisa é a nossa autoridade. Toda vez que você ensina algo para uma criança e ela só olha aquilo como uma lei, como algo tipo, eu não vou fazer porque a minha mãe não deixa, mas ela não entende o motivo daquilo, ela vai olhar aquilo como uma lei. Quer dizer, toda vez que ela puder, ela vai te desobedecer, porque ela só vai fazer aquilo diante dos seus olhos, né? Eu vou ser castigado se a minha mãe ver eu desobedecendo. Quando a criança, ela entende o princípio, olha, isso daqui mamãe decidiu por causa disso, 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 você não pode fazer isso por causa disso, disso, disso. Quando ela entende o princípio, ela não vai fazer mesmo que você não esteja vendo. Vou te dar um exemplo prático. Se uma criança, ela entende que ela não pode assistir aquele determinado programa, ou assistir coisas com aquele aspecto. Por exemplo, eu não quero que os meus filhos joguem jogos que induzam a violência. Jogos onde vão usar armas, onde você tem que agredir ou matar alguém. Se você simplesmente ficar proibindo e não explicar para eles, toda vez que eles tiverem a oportunidade, eles vão jogar sim. Agora, quando você vem e ensina para eles, olha, eu não quero que vocês joguem coisas assim violentas. Por quê? Porque isso é contra a palavra de Deus. Deus sempre traz que a gente deve fazer coisas boas para o próximo. Mas é um joguinho, mas tudo que entra nos nossos olhos contamina o nosso coração. Lembra que Jesus ensinou? Que os nossos olhos são a candeia do nosso coração? Você olha aquilo ali, aí aquilo vai se fazendo normal, vai se fazendo normal. Daqui a pouco você não vai olhar a violência como algo tão terrível assim. Isso vai refletir na sua vida, no seu dia a dia. Então, quando você explica o princípio daquilo, vai ser muito mais fácil de a criança ela aplicar isso na vida dela. Ela não vai olhar você, as suas decisões, como algo, como autoritarismo. Ela vai olhar aquilo ali como um princípio para a vida dela. Então, a sua autoridade, ela deve ser exercida como instrução, como ensinamento, e não como eu mando, quem manda aqui sou eu e você simplesmente obedece porque você é criança, você não sabe de nada, eu sou o adulto maduro e pronto. Você nunca vai estar ensinando, você vai estar dando leis para os seus filhos e não princípios. Então, isso é uma autoridade com sabedoria. Assim Deus nos ensina, Ele nos dá a palavra dele, nos ensinando. Quem lê a palavra de Deus entende o amor dele, né? E as decisões, a autoridade de Deus sobre a sua vida. A mesma forma, a gente tem que, então, ter toda essa pauta de ensinamento. Use a sua autoridade como ensinamento, mas nunca deixe de usá-la. Você pai, você mãe, você deve exercer a autoridade sobre a vida dos seus filhos, mas a use com sabedoria. Então, esse foi o vídeo de hoje. Temos muitos outros vídeos aí no canal. Se você não conhece ainda, dá uma olhadinha lá em toda a playlist, que provavelmente vai ter outros assuntos que vão te interessar para essa jornada da maternidade, tá bom? Cristã. Deixe um grande beijo, não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!